Salve, salve, minha São Benedito do Rio Preto e você internauta de qualquer local que está acompanhando o trabalho da gente. Estamos aqui hoje nesse 17 de setembro de 2024 para fazer a abertura da série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de São Benedito do Rio Preto, estado do Maranhão. Conforme foi combinado com os candidatos, nas regras para as entrevistas, o tempo de nossa entrevista será de 30 minutos. Com a prerrogativa de poder estender esse tempo um pouquinho a mais, uma vez que nós estamos aqui com o primeiro candidato a ser entrevistado. O tempo que for utilizado para ele também será concedido igualmente para os demais candidatos. A gente não tem aqui aquela tecnologia de colocar o cronômetro na tela. Eu vou usar aqui um segundo celular aqui para cronometrar o tempo que começa a contar a partir de agora. Bom dia, Federal. Seja bem-vindo. Espero que você esteja bem à vontade aqui, que a gente possa levar as informações para o eleitorado que acompanha a gente da melhor forma possível. Bom dia, Porto. Bom dia, São Benedito. Agradecer mais uma vez aqui o nosso amigo Porto, né, na nossa segunda entrevista, primeira na nossa pré-campanha e a segunda agora na campanha. Agora vamos valendo. Correto. Federal, para a gente aproveitar bem o tempo da melhor forma possível, vamos direto aos pontos que você colocou aí no seu plano de governo como prioridade de trabalho, caso você venha a se eleger. Falando nesse primeiro momento deixa eu ver aqui, saúde, foi o primeiro ponto que você elencou no seu plano de governo. O que você pretende fazer, como você vê que a saúde esteja hoje em São Benedito do Rio Preto, o que você pretende fazer para essa saúde melhorar para a população que dela precisa? Boa, meu amigo. Visto que o nosso cenário, né, da nossa cidade não é um dos melhores, né, a nossa saúde, né, o que é sempre falado por nossa população é precária. Na verdade, a saúde ela é um gargalo a ser superado, a saúde pública ainda no Brasil todo, né? Não é só uma realidade de São Benedito do Rio Preto. Sim, São Benedito do Rio Preto, hoje nós temos 75 anos, né, e nós não temos uma maternidade, mesmo que seja uma maternidade básica, para que as mães possam fazer o seu pré-natal, seja acompanhada por um médico, né, durante toda a sua gestação, até chegar o momento do parto. Então, isso é um dos pontos principais que nós precisamos, né, urgente, trabalhar na nossa cidade. Você chegou a colocar no seu plano de governo a implantação de um sistema de tomografia em São Benedito do Rio Preto, Sim. que eu não sei como funciona bem esse sistema, tendo em vista que ele ainda é muito restrito na saúde pública no Brasil. Geralmente está em grandes centros ou em centros regionais para atender. E aí eu acredito que precisa, além de um investimento bem maior, também uma mão de obra mais qualificada. Como você pretende resolver isso? De fato, implantar, caso você venha se eleger, um sistema de tomografia em São Benedito? Então, Porto, é uma boa pergunta. O nosso povo, ele tem sofrido muito, né? E eu, nesses 2 anos que estou trabalhando diretamente com a população, tenho atendido muito pedidos de tomografia, raio-x, exames de imagem, né, que a gente fala. Correto. Então, né, isso é uma proposta nossa, né, entrar em recursos, né, próprios do município, em parcerias com o governo federal, o governo estadual, que a gente sabe que são sistemas que levam um valor bem alto, né, para ser implantado. Então, a necessidade do nosso povo, né, de ter um sistema desse soberano. Por quê? O senhor vem do interior, caiu de moto, precisou fazer um raio-x, ou então precisou fazer uma tomografia para apresentar para o médico, ele tem que ir a Chapadinha ou em São Luís. Ele vai pagar R$100 para ir para Chapadinha de passagem, vai pagar mais 100 para acompanhante, vamos dizer uns R$350, uma tomografia, uma média. Então aí vai o quê? R$550. O cara que veio do interior, que caiu de moto, às vezes não tem esse dinheiro para pagar. Né? Isso é importante demais para facilitar, né, e dar uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. Né? O cara vai vir em São Benedito, vai pegar a requisição da tomografia e nós vamos indicar, seu José, nós temos uma clínica hoje em São Benedito que faz tomografia, não precisa mais o senhor se deslocar. Um sistema de deslocamento daqui para São Luís ou para Chapadinha, gastando o seu recurso, que já é pouco, né? Então isso tem visto muito, nós temos atendido muito o povo auxiliando nessa parte de tomografia. E uma vez que a gente sabe que o município tem recurso para isso, mesmo que eles não levem até o seu José lá do interior,
mas o governo federal tem parceria com o município e esses recursos eles devem ser através da assistência social, que de forma hoje não é trabalhado da melhor forma. A pessoa leva a requisição para assistência social, passa um mês, 2 meses, tem gente que eu já vi que passou um ano, né, e em uma semana a gente consegue resolver isso. Tá, você chegou a falar na implantação do sistema integrado de saúde no município, entre hospital, postos de saúde. Eu acredito que é uma boa ideia, sem dúvida nenhuma, mas a minha pergunta para você é como que você planeja implantar esse sistema integrado, uma vez que isso ainda não é nem a nível de Brasil? O sistema integrado, por que a gente fala, é porque nós temos um deslocamento muito grande do pessoal da zona rural para São Benedito, e de São Benedito, como eu falei, para Chapadinha, São Luís. Né? Então, isso pode ser um sistema de UBS móvel, né? Em parceria sempre, né, do limite, né, do governo estadual e governo federal. Todas essas propostas, né, são melhorias de vida e a qualidade de vida do pessoal da zona rural, uma vez que a gente entende que a maioria das pessoas que moram na sede, eles têm um recurso, né, melhor, que também, né, não chega a tanto, mas que eles têm uma facilidade de chegar até um hospital, até um vereador, até um prefeito. Então, o pessoal da zona rural, né, tem uma dificuldade muito grande, né? Então, eles sofrem muito a questão da saúde. Pessoas que nunca vai um médico na casa dele saber se ele pode ou não sair da casa dele e fazer um preventivo no hospital. Correto. Deixando um pouco dessa questão da saúde, vamos falar aqui sobre a questão da geração de emprego e renda, porque a qualidade de vida de uma população também depende disso, e isso aí influencia também até na questão da saúde. E aí eu vi que você colocou ali no seu plano de governo justamente esse item aí da questão de geração de emprego e renda para a cidade de Rio Preto. Qual seria a forma que você pretende implantar para gerar emprego? Esses empregos, eu acredito que não seja, você não está pensando, porque isso não tem viabilidade de ser pela prefeitura. A prefeitura não é um ente empregatício. Né? Então, como que seria a sua política para atrair emprego para São Miguel do Rio Preto? Boa pergunta, pô. Isso é um assunto muito importante, a independência do nosso povo de São Benedito do Rio Preto. E agora eu falo com você que está nos ouvindo, que você precisa, né, se atentar a isso, a geração e a sua independência. Nós pretendemos, né, o São Benedito hoje tem um potencial e sempre teve muito grande, né? É tão verdade que os gaúchos estão vindo explorar nossas terras. É tão verdade isso que de 2 anos para cá que eu tenho trabalhado, né, vocês são sabedores que nós temos gerado algumas vagas de emprego aqui na cidade, né? Parceria com outras pessoas. Então, o que acontece? Nós precisamos ter, por exemplo, campo agrícola, o produtor rural, ter um sindicato junto com a prefeitura, né, levar um maquinário para fazer um campo agrícola. Hoje, a pessoa faz uma linha de roça, por exemplo, no toco, que a gente conhece. Isso. Ele vai colher 15 sacos de arroz. Uma linha de roça trabalhada na máquina, aradada, adubada, nós vamos triplicar esses 15, nós vamos tirar 45 a 50 sacos de arroz. Né? Então, vamos facilitar a vida do produtor rural. Nós temos jovens, hoje uma cerca de 300 jovens, mais ou menos, que terminam o 2º grau sem ter, assim, uma direção, né? Cara, eu tenho uma perspectiva, eu vou ser um motorista, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser, né, aqui na minha cidade eu tenho uma empresa, uma fábrica, vamos dizer, a Frango Americano, ela trabalha com um sistema de criação de frangos, que ela emprega motorista, engenheiro ambiental, enfermeiro, agrônomo, veterinários, auxiliar de veterinários, a pessoa que faz o serviço da capina, serviços gerais. Né? Então, tudo isso são formas de trabalhar. Temos hoje sistemas de redes de supermercado, por exemplo, Supermercado Mateus. Né? Falamos com o senhor Fábio, que é um dos diretores do Supermercado Mateus. Né? Falamos com o Menezes, que é filho de São Benedito. Há anos ele tem supermercado em São Luís, que é o Supermercado Menezes, todos conhecem. Então, né, isso são ideias nossas para trazer para São Benedito. Para quê? Gente, a prefeitura não consegue empregar todos os filhos de São Benedito. Não é verdade que o federal vai entrar e botar todo mundo lá dentro. É mentira, ninguém faz isso. Nós temos que correr atrás de métodos e meios de trazer empresa, indústria, fábrica.
ou uma cooperativa que possa ajudar o povo da zona rural, de facilitar a vida de vocês, tendo a própria independência de vocês. Que seja uma criação de peixe que contemple 4, 5 famílias, que seja uma granja de porcos que contemple mais 5 ou 6 famílias, mas a independência tem que chegar até essas famílias. Mas aí você estaria falando aí de uma espécie de investimento na agricultura familiar também, assim, também. E hoje a gente tem aqui na região do município de São Luís do Rio Preto, inclusive alguns conflitos com relação à questão do agronegócio que chegou em São Luís do Rio Preto. E aqui a gente tem uma crítica feita por alguns estudiosos do segmento, diz que o agronegócio ele emprega uma boa quantidade de pessoas no preparo do solo. Depois de algum tempo, todo aquele pessoal, sei lá, 80% daquele pessoal é dispensado e passa a ser um trabalho todo mecanizado, o que acaba deixando aí uma grande quantidade de pessoas também desempregada. E aí eu estava olhando justamente no seu plano essa questão do investimento da agricultura familiar, que você pontua agora. E aí isso seria uma das formas que você coloca como geração de emprego e renda para o município? Seria o investimento na agricultura familiar? Também. Quando o Porto fala que o agronegócio emprega, por exemplo, 80 pessoas, e quando termina aquela parte de preparação de solo, a maioria fica desempregado, é porque ali falta uma continuidade. Eu não quero que um cara, por exemplo, ele venha e seja um catador de raiz o resto da vida. Eu tenho que dizer, Porto, né, você vai entrar como catador de raiz, mas até quando preparar o solo. Quando preparar o solo, eu tenho que dar continuidade na vida do Porto. Por exemplo, eu tenho que auxiliar o Porto a fazer um curso de operar trator, operar recolhedora, porque a gente vê que vem gente de Santo Inês, Imperatriz, porque aqui não tem um cara que sabe trabalhar com recolhedor de arroz, um colhedor de milho, um colhedor de soja, aquele espalhador de calcário. Então, o catador de raiz ele pode ser um operador de máquina. E hoje nós temos em São Benedito pessoas que começaram a catar raiz e hoje estão lá ganhando R$3.000 operando máquina, indicada por nós. Né? Na fazenda do seu Marcos, em Urbano Santos, nós temos pessoas que eu falei para ele, cara, tu não pode ser catador o resto da vida. Né? Tu tem que melhorar de vida. Então, o cara pediu para o dono da fazenda, né, dar uma oportunidade para ele operar a máquina. E hoje ele é um operador de trator esteira e ganha seus R$3.500 todo mês. Graças a Deus. Interessante. Então, seria para que essa pessoa passasse para esse processo de qualificação, para ter uma promoção no cargo, Isso. Seria o quê? Uma parceria da prefeitura com a empresa? A própria empresa ofereceria esse treinamento, essa qualificação? E qual seria o incentivo da prefeitura para que as empresas façam isso? Parceria da prefeitura com o Senai. O Instituto do Senai em São Luís, que eles têm os cursos de graça. Né? O que falta? Que o nosso município tenha uma iniciativa e vá buscar esses recursos para a nossa cidade, para desenvolver esses jovens. O cara que ele termina o 2º grau, ele tem que ter um curso profissionalizante, ou que seja para operador de máquina, ou que seja para mecânico. Ele tem que ter, o município tem que estar perto dessa pessoa, sempre oferecendo promoções, sempre oferecendo um bônus, uma bolsa de saúde, uma bolsa de escola, um curso profissionalizante. O que eu não posso é deixar que esse jovem saia do 2º grau e volte para a casa do seu pai e vá para a roça. Porque nós não temos hoje nada que ajude nossos jovens em São Benedito. Né? Hoje nós vivemos um mundo de fantasia. A política, eles param 3 anos, né, recolhendo dinheiro de imposto, emendas de deputado. Né? O próprio professor nosso é muito prejudicado. A categoria da educação, o município recolhe INSS dos professores, né, e não repassa para o PROAB. Recolhe a taxa de INSS, não repassa para o INSS. Quando o professor faz se aposentar, ele não pode, porque o INSS dele está todo atrasado. Nós temos mais de 200 professores nessa condição. Então, todos os gestores que já passaram cometeram o mesmo erro. Recolhe o INSS do professor e não repassa o INSS contabilizar como taxa paga do professor. E isso é um atraso para os nossos professores e para o nosso município. E cabe nós dizer que o nosso jovem é prejudicado, porque o professor, né, não vai com aquele intuito. Né? O professor tem que ser bem pago, o professor tem que ser bem bonificado, bem valorizado, porque é um mestre que está para levar 20 ou 30 jovens
a ter uma vida profissional decente. Tá, antes de entrar nessa parte da questão educacional, eu ainda quero aqui frisar com relação à questão do desenvolvimento do agronegócio aqui na região, com a questão da meio ambiente e sustentabilidade. A gente sabe que nessas secretarias municipais dos pequenos municípios, a Secretaria de Meio Ambiente até existe, mas só existe no papel. De prática, eu não conheço ações da secretaria. Como que funcionaria, quais são as ações que de fato a sua secretaria, no governo seu, desempenharia para que de fato existisse essa ação do desenvolvimento com o chamado desenvolvimento sustentável para o município. Bom, outro ponto muito importante para a nossa cidade, nós estamos vendo acontecimentos que nunca estiveram em São Benedito, né? Caso do Riachão, né? E do Santo Antônio, da Grota Funda. Né? Como o Corto falou, a Secretaria de Meio Ambiente, né? Existe só no nome. Por quê? E agora eu volto para cá, para o nosso, né, eleitorado. O nosso povo, né, eles votam para um grupo político, onde esse grupo político escolhe os secretários que não têm competência de assumir uma secretaria. Eu coloco o cara porque é meu primo, porque é minha irmã, porque é meu sobrinho que mora lá em São Luís, aí é formado, eu quero trazer para cá. Mas o cara não tem competência, o cara só está lá para ganhar 3 mil, 5 mil reais, eu não sei quanto é o salário de um secretário hoje, por indicação política. Enquanto o nosso município estiver arrodeado de pessoas que trabalham nas secretarias, nos hospitais, nos nossos órgãos públicos, por indicação e não por ser um profissional que conhece e pode estar ali para ajudar, a nossa secretaria vai ser isso, portanto, uma fantasia, existe no papel e não tem ação nenhuma que seja desenvolvida através daquele secretário, porque não é uma pessoa competente para estar lá. Então, nós temos que parar com isso e colocar secretários que tenham autonomia, que eles tenham competência de exercer um cargo de secretário, seja qual for a secretaria. Candidato, você chegou a colocar no seu plano de governo justamente a questão do secretariado, de ser feito um seletivo para o secretariado. Como que ia funcionar esse seletivo, uma vez que esses cargos eles são de livre nomeação e exoneração, é a critério seu, exatamente. Sim. Quando você faz um seletivo, de certa forma, a pessoa que faz aquela prova, o seletivo ele é um concurso, ele só não te dá estabilidade, né? Ou pelo menos uma estabilidade contínua, fixa, mas te dá uma estabilidade momentânea. Sei lá, você não faz um seletivo e vai dizer, olha, eu vou fazer aqui por um mês apenas, ou ele tem 6 meses, ou ele tem 1 ano. E aí, como que seria esse trabalho de seletivo para o secretariado, se o cara que ia ficar lá fez uma prova para ficar lá, ele passou na prova, e se o trabalho dele não agradar, como você pretende gerenciar isso? Na verdade, quando nós falamos no seletivo, né, nós não falamos na questão de seletivo concurso, né, como se fosse um concurso, um seletivo. Não seria um seletivo de prova. De prova. Um grupo de técnicos profissionais, que não é só o prefeito federal, é um grupo de pessoas que estão ali para avaliar, né, formação da pessoa, experiência, conhecimento, né, comprometimento com o município, né, entrega de resultados, porque você concorda comigo que eu não posso colocar o povo... Nesse caso, você iria criar, me permita aqui, desculpe te interromper, mas é para ver se a gente esclarece melhor. No início da sua gestão, vamos aqui fazer essa analogia, você montar uma espécie de conselho administrativo municipal, que lhe ajudaria na escolha desse grupo. Seria por aí? Esse que fazia a seleção? O prefeito ele precisa ter um grupo, né, de pessoas técnicas. Não é amigo, não é primo, não é irmão, não é o cara que votou para ele. É uma pessoa profissional, é um técnico formado que saiba conduzir um secretário, né, e saiba indicar uma pessoa por profissionalismo. Né? Voltando ao assunto, podemos, né, e temos a obrigação de parar com a seleção de primo, irmão, votou para mim, não votou. O Porto não votou para o federal, mas o Porto é um bom profissional. Eu preciso contratar o Porto, porque é um cara profissional, vai desenvolver um bom trabalho naquela secretaria, por exemplo, de comunicação, que aqui estamos falando na parte de comunicação. Ele vai saber selecionar as pessoas para trabalhar com ele. Tem que ter autonomia. Eu não posso colocar um Porto para ser o secretário só para assinar papel.
porque será um fantoche. Né? Então, eu preciso dar autonomia para as secretarias de forma controlada, né? Para que nós possamos ter resultados todos os finais de ano, ou a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, de forma geral. Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Meio Ambiente, mas temos que ter profissionais e temos que ter um conselho, sim, para ter avaliações mensais, se aquela secretaria está entregando metas, se está cumprindo com o plano de governo que nós registramos aqui. Vocês podem ir lá no Divulga Cândia, né? que lá está registrado nosso Só um plano de momento, governo. a gente aproveitando aqui a fala federal, os planos de governo dos candidatos estão todos no site do TSE, que é chamado de Divulga Cândido. Você entra lá e você vai seguir lá por região, escolher o seu estado, a sua cidade, o cargo de prefeito, vai estar lá o plano de cada candidato que registrou. Se você tem interesse, acompanha, vai lá e confere. Federal, falou na questão, agora há pouco, sobre a questão da boa remuneração dos professores. Sim. Você considera que, São João do Rio Preto, os professores não são bem remunerados? Sim. É o que nós ouvimos dos profissionais da educação. Ah, veio o dinheiro no final do ano, o abono o cara não pagou. Gente, nós temos uma... Eu visitei uma cidade, o Dr. Laésio Bonfim, que todos conhecem, foi candidato a governador, e lá é pago, vocês podem pesquisar, até o 19º salário, todos os anos. Isso quer dizer o quê? Que São Benedito pode fazer. São Benedito pode melhorar e pode entregar do professor o que é dele, seja R$10, seja 1 milhão, mas é do professor. E o professor ele precisa ser valorizado para que as nossas crianças tenham uma educação do infantil até o 2º grau de primeira qualidade. Nós precisamos crescer, nós precisamos tirar a gente daqui formados. Tá, candidato, mas você tocou num ponto bem importante. Precisamos crescer, essas crianças precisam aprender de fato, mas aí é que a gente tem um gargalo a superar, porque assim, a educação no Brasil, que saiu lá no meu tempo, do seu tempo, que não existia a exigência que existia da formação acadêmica do curso superior para professor, eu me arrisco a dizer, para você que está acompanhando, para você que está ouvindo a gente, que a educação de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, ensinava melhor com professores, não com a graduação que tem hoje, do que a que está ensinando hoje. Então, o que é que está faltando para que essa qualificação do professor se reflita em resultado para o aluno que está na sala de aula? Então, falta muita coisa. Como você falou, 20 anos atrás nós tínhamos professores quem? Abimael, Genésio, professora Aparecida R, professora Odessi, pessoas que acho que naquela época não tinham a formação que hoje os professores de hoje têm. Exato. E o que é que eu continuo falando? Nossos pais não tinham a formação que os pais de hoje têm, mas tinham sabedoria. Então, você ter sabedoria é diferente de ser formado, né? Então, nem todo mundo que está formado hoje está apto a assumir uma sala de aula, né? Precisamos ter um grande trabalho no nosso setor de educação para evoluir, melhorar. Os nossos professores são bons, são, mas nós precisamos trazer, né? Vamos sentar com o sindicato dos professores, vamos chamar coordenadores, diretores, secretário de educação, pessoas que possam nos auxiliar, porque isso é um trabalho em conjunto muito grande, né, e falta muita coisa. Então, o federal, como prefeito, ele não vai fazer isso sozinho. E eu preciso de um conselho de pessoas técnicas formadas, doutores, né, e assim por diante, junto com os professores. É os professores, né, que devem assumir o seu papel como eles assumem, né? E se o professor tiver dificuldade, ele tem, né, que chegar no seu diretor, né? Olha, eu não estou bem nessa disciplina, eu trabalho melhor com essa, né? Mas é uma série de fatores, né, que nós precisamos entrar, né? O nosso plano de governo fala isso, e nós temos o plano de execução que é após, né, eleição. O federal foi eleito, e aí nós vamos entrar com o plano de execução. Como vai ser executado? Vamos sentar junto com o conselho, junto com o sindicato, junto com secretários, e vamos ter a melhor forma. Mas o mais importante é que as nossas crianças não podem continuar com essa educação que vem vindo se arrastando há 5, 10, 12, de 15 anos, como o Porto falou, de 20 anos de lá para cá.
temos pessoas hoje, crianças, jovens, infelizmente, com 14, 15 anos, que não sabem ler, nem sabem colocar o seu nome. E aí eu me pergunto, o que o meu município fez de 20 anos para cá, como o Porto falou, para essa criança melhorar e para ela ter uma vida digna de um cidadão? Você fala também da questão do planejamento urbano e habitação. Qual seria a política que o senhor pretende implantar, caso venha a ser eleito, sobre planejamento urbano e habitação em São Luís do Rio Preto? Quando você fala disso, você está falando necessariamente do quê? O nosso planejamento urbano são, né, que a gente vê que no centro da nossa cidade ainda existe pontos de alagamentos. Vou dar um exemplo melhor do mundo. Em frente à prefeitura, desde quando eu sou criança, alaga, né? Nós temos uma água ali do lado do Luiz Pinho que é eterna, ali já eternizou. Então, não é possível, meus eleitores e povo de São Benedito, que não entre um grupo que faça, né, uma estrutura urbana aqui em São Benedito, a Rua Oliveira Marques, em frente à prefeitura, né? Agora nós temos o Miguel Fernandes, né? Esses pontos, eles têm jeito. Agora eu preciso ter um engenheiro, né? Eu preciso ter pessoas capacitadas a orientar a minha equipe, né, de São Benedito. Aí, nesse ponto, nós precisamos ter um trabalho junto com a comunidade, porque é a comunidade que conhece bem esses pontos, né, e nós vamos ter que levar um técnico, né, para realizar. Cara, eu não posso passar o resto da vida alagando em frente à prefeitura. Eu não posso passar a parte de habitação, eu não posso passar 4 anos dentro de uma prefeitura e achar normal o Porto, né, quando eu entrar em 2025, morar numa casa de taipa, e quando eu sair depois de 4 anos, o Porto está na mesma condição. Não é normal. O Porto precisa melhorar de condição. Ele tem que sair da casa de taipa para uma casa de alvenaria. Isso é o básico. Convivência. É o básico. Água, moradia e alimentação e iluminação para as famílias. E qual seria a política de construção, quando você fala de habitação, e aí você já há algum tempo vem ajudando na construção de algumas casas em São Luís do Rio Preto, eu cheguei a ver você convidar as pessoas para alguns mutirão. Qual seria a política de melhoria da qualidade de habitação da população em São Luís do Rio Preto? Então, hoje nós temos um grupo muito bacana. Por que eu pergunto isso, candidato? Porque, assim, a gente já existe o programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, que tem levado casas para inúmeras famílias Brasil afora. Falem em números que eu não vou citar aqui, porque são números absurdos, inclusive alguns que não são verdade. São Luís do Rio Preto também já foi beneficiado com esse programa. O senhor pretendia reforçar esse programa na cidade ou a prefeitura pretende, caso você venha a ser eleito, a ter um programa próprio municipal? Então, o nosso objetivo é acabar com as casas de taipa de São Benedito. Federal, você vai fazer todas as casas de taipa de uma vez? Não. Vamos aos poucos. Nem que nós podemos fazer 100. Por exemplo, agora nós fizemos 4 construções. Como vocês são sabedores disso, o nosso grupo são um grupo de voluntários, pessoas que trabalham sexta, sábado e domingo, sem ser remunerado, porque não temos condição ainda de pagar essas pessoas, e é um conjunto que se uniu para melhorar a vida das pessoas, né? Construímos, né, hoje, né, 4 casas. Então, hoje nós vamos. O nosso objetivo é finalizar a nossa primeira etapa com 50 casas. Paramos por conta da política, né? Sabemos que esse período de político é meio que turbulento, é complicado, mas o governo federal ele tem programas, né, que levam, né, ao município. Basta que nós tenhamos pessoas que vá até Brasília, né, ou tenha um secretário destinado a uma pessoa ao Porto da nossa secretaria, então ele vai ser, né, a pessoa responsável de buscar essas casas. E o principal, entregar para quem não tem. E aí eu olho para o Porto e para o nosso filho de São Benedito. As casas que vêm para São Benedito, através do nosso projeto, é para quem tem casa de taipa. Não é para o meu pai que tem uma casa de tijolo, não é para minha irmã que tem uma casa, não é para minha tia que tem casa e quer mais uma. Nós temos que olhar para aquela pessoa que não tem. Infelizmente, os nossos grupos políticos hoje, né, não têm essa visão, né? Nós íamos passar vários grupos políticos pela prefeitura, onde o povo já diz, pá, aquele ali só dá para o pai dele, só dá para a irmã dele. Próprio Santo Antônio, eu fiz uma reunião lá, e os moradores disseram, o dinheiro das casas saíram, né, como foi falado por alguns vereadores,
e o prefeito só deu para quem votou para ele. Isso nós temos que acabar. Todos que precisam devem receber. Tá, deixa eu lhe perguntar. Você falou de um projeto, a gente já está aqui chegando ao final do tempo, mas assim, só para esclarecer, você chegou a falar de um projeto que você pretende encerrar ele por 50 casas em São Benedito, das quais foram feitas na primeira 4. etapa. Isso, foram feitas 4, seriam 46 restantes. O federal sendo eleito, ele dá continuidade a esse projeto. Se o federal não for eleito, continua o projeto. Se Deus quiser. Tá, deixa eu passar aqui para o próximo assunto, ver se a gente ainda consegue abranger. Uma coisa que eu particularmente sinto falta e eu acho que isso tem condição de ser implantado em São Miguel do Rio Preto, é a questão do esporte. Você colocou lá esporte, cultura e turismo. Em rápidas palavras aqui, para a gente aproveitar bem o tempo, qual seria a sua política de esporte para São Miguel do Rio Preto? E, na sequência, a questão da cultura que vive, de certa forma, carente mesmo. Isso. Todos sabem que eu fui um brincante dos primeiros Bumba Boi de São Benedito. Então, a nossa cultura ela precisa ter um grupo, né, envolvido realmente com a política. Nós temos Bumba Boi, nós temos o Reizado, nós temos, né, as danças portuguesas hoje mais atuais, nós temos quadrilha, e hoje nós não vimos isso. Nós precisamos ter um forte trabalho junto com a comunidade para trazer o nosso Bumba Boi, a nossa quadrilha, o nosso Reizado, o nosso tambor de crioula, né? Quem gosta da macumba, que nós podemos, né, auxiliar como? Essas culturas, elas precisam ter investimento do município, elas precisam ter apoio para que possam, todos os anos, naquela época, ser realizada aquela brincadeira. Então, nós precisamos, né, temos aí visto nos últimos anos que foi um fracasso a nossa cultura. E o esporte, nós precisamos muito, né, de profissionais. Por exemplo, nós temos donos de time em São Benedito que nunca fizeram um treinamento lá fora. O Porto tem um time de futebol, é lá da areia, mas eu nunca tive um esforço da Secretaria de Educação de pegar o Porto e dizer assim, Porto, eu vou te levar em São Luís, lá no grupo do Sampaio Corrêa, para você conhecer um técnico, né? Ou então fazer um curso de o que você deve passar para o seu jogador lá da areia. Nós temos aqui pessoas, o Mizinho, o Kim do seu Rosa Vera, o Elmer Cardoso, o Paulo da Trizidela, o próprio Buteca, né? E hoje trabalha no governo, são pessoas que gostam de esporte. Então eu acredito que essas pessoas nunca tiveram um investimento profissional. Os nossos juízes, né? Será que o nosso município algum dia pegou os juízes e disse assim, cara, nós vamos, né, pegar um grupo de árbitro profissional do Rio de Janeiro, de São Paulo, ou levar o nosso povo lá, ou trazer algum juiz aqui para dar um treinamento de como é apitar um jogo, né? As técnicas, nas normas, o que atualizou, o que não tem. Eu peguei algum treinador daqui de São Benedito, ou o próprio secretário de esporte e o secretário adjunto, né, junto com mais 2 acompanhantes. Cara, eu vou levar vocês até, por exemplo, o Maracanã, para apresentar uma equipe do Flamengo ou de qualquer time que possa trazer alguma coisa de lá que seja implantado em São Benedito. Mas assim, você fazer, tipo, esse investimento vai gerar um gasto para a prefeitura. Sim. E aí, como é que fica a questão do gerenciamento desses recursos? De onde que vem para, como você falou, levar no Maracanã um grupo de pessoas? Quanto custaria isso para a prefeitura? Tem essa viabilidade? Temos, nós precisamos nos programar, nós precisamos ter um planejamento anual. Nós nos vamos, né, todo mês, mas uma vez por ano ou 2 vezes por ano, a prefeitura tem como. Nós temos impostos que são pagos no município que não são usados, né, com nada na nossa cidade. Hoje nós temos um estudo que diariamente o nosso comércio tem uma base de 1 milhão de R$1 milhão girando no nosso município. O que é feito com esses impostos que é recolhido pelo município, né? Então esses recursos eles têm que ser usados para melhorar a nossa comunidade, seja no esporte, seja na cultura, seja num projeto de educação. Então o município tem como fazer isso, desde que nós tenhamos controle de todas as ações realizadas pela secretaria. Correto. A gente já chegou aqui, vou lhe mostrar o tempo aqui, o internauta vai poder acompanhar, estamos aí com 33 minutos nesse momento. Conforme foi combinado, a gente poderia ultrapassar o tempo, mas não pretendia me estender muito. O senhor fica agora à vontade para fazer as suas considerações finais. Pode falar com o seu eleitor. Pessoal, o grupo do Federal é um grupo novo. Eu optei por não me juntar com os grupos políticos de São Benedito e nem com nenhum político de São Benedito. Quando eu digo político, vereador e prefeito e ex-prefeito, né, de mandato. Criamos um grupo novo porque nós temos
a responsabilidade, precisamos mudar o cenário, não político, mas o cenário educacional, o cenário de vivência e de vida social do nosso povo. O federal hoje, ele não tem um deputado que mandou dinheiro para ele, o federal não tem empresário, o federal não tem um grupo que está bancando a campanha dele. É o federal, a família e o nosso grupo novo, os vereadores que estão do nosso lado. Então, a nossa política é pautada na verdade. O federal não vai sair oferecendo emprego para todo mundo, porque a prefeitura não tem condição. O federal não vai sair dando dinheiro para comprar voto, porque isso é uma política suja, é uma política que ela envolve, né, a sua necessidade de agora, com o pagamento da sua conta de luz que o vereador pagou, o prefeito, e você passa 4 anos na mesma condição de vida. Então, o federal quer entrar para facilitar e melhorar a sua condição. O federal quer que daqui a 2 anos você olhe para trás e diga, cara, eu tenho orgulho de ter votado num grupo novo do federal, porque hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho uma casa que foi construída, hoje eu tenho um emprego, hoje a minha filha se formou e tem um curso profissionalizante, e hoje nós temos, né, a melhoria de muitas famílias de São Benedito. Então, isso eu quero que você olhe daqui a 2 anos, e daqui a 4 anos, o federal quer só vir agradecer e ir passando de casa em casa, e quero ouvir você dizer que valeu a pena os 4 anos que vocês confiaram no federal e no grupo que vai apoiar ele durante essa pós-eleição. Muito bem, por aqui a gente vai encerrando essa primeira entrevista da série. Quero lembrar você que próximo dia 24, quem vai estar sentado com a gente será o candidato Maurício Fernandes, falando também aí do seu plano de governo, das suas propostas, da expectativa do retorno à Prefeitura de São Miguel do Rio Preto. E no dia 30, encerrando a série, quem vai estar com a gente é o candidato Assis Fernandes, que também vai estar aqui explanando as suas ideias, o que ele almeja para o desenvolvimento de São Miguel do Rio Preto. Quero agradecer a sua paciência, quero agradecer a sua audiência e fique à vontade para você, se quiser, inclusive, gente, eu vou colocar aqui, embaixo aqui, o número do meu WhatsApp, 984530143, está aparecendo aqui no vídeo para você, e aí você pode mandar a sua pergunta para as próximas entrevistas. Não tinha abrido essa prerrogativa nessa primeira entrevista, mas estou abrindo para você, internauta, que queira mandar a sua pergunta. A gente vai avaliar a pergunta que chegar e ver se é cabida fazer ao candidato, tá bom? Abraço para você, fique com Deus e a gente vai se encontrando por aqui.